Então, pessoal, na nossa aula de hoje de hidrologia aplicada, nós vamos tratar sobre propagação e controle de enchentes. Claro que como o nosso curso ele é um pouco mais restrito em termos de horários, né, de quantidade de horas, a gente vai acabar vendo isso aqui de uma maneira um pouco mais superficial do que a gente poderia até entrar, porque uma das coisas que a gente poderia estudar aqui, quando se trata aqui de propagação de cheias, por exemplo, é entrar em equações com diferenciais parciais, uma vez que o fluxo ele não está ocorrendo só em um sentido, né, no unidimensional, mas o fluxo num canal ele acontece aqui de uma maneira 3D, né? Então a gente teria trocas aqui em x, y e z, ok? Mas enfim, com essa aula de hoje, então, nós temos o objetivo de entender esse processo de propagação das enchentes, não necessariamente de discorrer tanto assim sobre essa propagação, com todas as equações diferenciais parciais e etc. Além de que é essencial que nessa aula a gente consiga identificar as principais soluções para controles de enchentes, tá? Isso para evitar, porque as enchentes, como a gente vai ver, elas vão ser inevitáveis, porque elas decorrem de fenômenos naturais que têm a variabilidade, a probabilidade de ocorrerem. Existem eventos extremos que podem ocorrer, mas o que nós, como engenheiros, temos que saber temos que conhecer são algumas ferramentas para que quando essas situações ocorram, a gente consiga mitigar os seus efeitos negativos, às vezes até por completo, tá? Depender da intensidade aí desse fenômeno extremo e do planejamento. Então, para isso, a nossa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira tratando da propagação de cheias e a segunda do controle de cheias. Com a propagação de cheia, nós vamos ter uma pequena introdução, tratando de alguns conceitos gerais sobre as cheias. Depois, nós vamos tratar da propagação de enchentes em reservatórios. E, por fim, nessa parte, propagação de enchente em rios e canais, tá? Que a gente vai ver que tem comportamentos levemente distintos aqui pela própria configuração desses corpos hídricos, tá? Devido às suas dimensões. Na segunda parte, quanto ao controle de cheias, nós vamos discutir um pouco sobre as causas, né, dessas cheias. Nós vamos, então, tratar sobre reservatórios, tá? Não só da propagação de enchentes de reservatórios, mas algumas metodologias de controle de cheias que envolvem reservatórios, tá? Na terceira parte, nós vamos tratar um pouco sobre controle de enchentes em canais e, por fim, tratar brevemente aqui sobre uma análise de risco, como é que a gente pode fazer uma análise de uma escolha de uma alternativa para um controle de cheia, por exemplo, tá? Como a gente vai ver, né, vão ter diversas maneiras distintas de se controlar essas cheias e a depender do risco e do valor, nós vamos ter então a escolha da alternativa que é tecnicamente e economicamente melhor. Iniciando então, nós vamos tratar aqui. Esse aqui eu queria mostrar rapidinho. Eu queria mostrar isso no vídeo. Daqui a pouco abre. Ai, meu Deus. É só um segundinho, pessoal. Abriu errado aqui. Hidrologia, aulas. Daqui a pouco abre. Então, a gente já estudou no nosso curso alguns fenômenos hidrológicos, né?
Em especial, a gente tratou da precipitação, principalmente em forma de chuva, que é o que a gente está mais sujeito aqui no Brasil, tá? Esse aqui, tá certo? E a gente viu também que esses fenômenos envolvidos no ciclo hidrológico, eles podem causar diversos impactos na região da bacia. Em especial, a gente acaba tratando muito da precipitação, porque é ela que acaba alterando durante alguns períodos de tempo taxas de escoamento superficial, por exemplo. A infiltração a gente acaba associando também à chuva, porque a depender da infiltração a gente vai ter maior ou menor escoamento superficial. Então, no final das contas, a gente vai estar sempre observando o impacto da chuva, da precipitação no escoamento superficial, que seria a nossa maior área de interesse aqui quando nós estamos estudando essa hidrologia, tá? É, e algumas vezes esses eventos hidrológicos eles podem ser responsáveis por causar alguns acréscimos de volume no escoamento superficial. A esses acréscimos a gente vai chamar de cheias, então a gente vai chamar de cheias esses acréscimos que vão impactar então no regime normal no corpo hídrico. Essas cheias elas vão alterar aspectos tais como velocidade da água, altura limítroca, né? Seria aquela altura do nível da água no corpo hídrico, assim como o carreamento de sedimentos. Quando nós temos uma precipitação muito forte, nós podemos ter um escoamento superficial, não só do corpo hídrico, mas escoamento superficial aqui sobre o solo, que vai carregar mais resíduos para o rio e, assim, por sua vez, vai carregar mais sedimentos aqui ao longo do, do seu comprimento, né? E algumas vezes esses fenômenos hidrológicos eles podem ser tais que vão causar um aumento desse volume que vai ser bem grande. Aí daí nós vamos ter realmente os problemas decorrentes das cheias. A gente pode ter cheias naturais, então, que vão aumentar esse volume de água de escoamento aqui nesse rio, por exemplo, mas que não vão causar prejuízos, porque o leito desse corpo hídrico já está preparado e já consegue carregar essa vazão de água. Mas nós podemos ter casos em que isso é mais forte, tá? Isso é muito importante também, que, por exemplo, eu já mostrei esse vídeo para vocês, que é um vídeo de dam break, né? É um rompimento, é um estudo de rompimento de uma barragem aqui ao longo no curso d'água, tá? Então o que é que acontece? Isso aqui seria o que a gente pode observar da propagação de uma cheia. A gente tem aqui no momento inicial, que essa barragem que está localizada bem aqui no começo, ela se rompe, e com isso, esse volume excessivo de água vai se propagando conforme vai descendo na bacia, e de acordo com as características aqui de cada parte, de cada trecho, nós podemos ver aqui que nós temos inundações bem diferentes, né? Nós temos trechos em que a inundação vai ocupar uma grande área, isso porque, nesse caso em específico, era porque o relevo era mais plano, tinha-se menos vegetação ao redor, então tudo isso facilitava com que essa água tomasse um espaço maior, enquanto que nos trechos mais fundos, em que a calha do rio, mesmo para enchente, ela é mais funda, nós temos uma menor, que mais para o começo, por exemplo, ó, nós temos uma menor extensão desse alagamento, dessa enchente aqui nas regiões das, das laterais do rio, né? E essa enchente vai se propagando, depois vai cessando até cessar por completo lá na saída desse rio, tá certo?
Então, isso é um dos principais impactos que a gente tem que observar. Tá? E como a gente vai ver mais à frente na nossa aula, a depender do caso, né, nós temos algumas alternativas, algumas soluções que podem ajudar a diminuir ou até mitigar por completo essas enchentes. Tratando então da propagação das cheias em reservatórios, uma das coisas que a gente observa é que para a propagação dessas cheias, nós vamos adotar algumas simplificações. Isso porque a gente vai vendo que alguns dos fenômenos hidrológicos que estão acontecendo, eles acontecem numa escala de tempo maior, né, numa escala de tempo grande o suficiente para que essa cheia, como a cheia acaba sendo um evento muitas vezes instantâneo nessa escala de tempo de um ciclo hidrológico, esses outros fenômenos hidrológicos, esses outros processos podem ser desprezados, tá? Para isso, então, a gente pode observar que a infiltração no corpo da barragem e no fundo do reservatório, né? Ou seja, vamos imaginar que aqui seja um barramento de terra. Nós temos aqui uma infiltração acontecendo aqui, né? Uma percolação e uma percolação aqui ocorrendo para o solo dessa barragem, né? Nós vamos dizer que essas perdas por infiltração no fundo e no corpo da barragem são compensadas pela contribuição do lençol freático, né, pelo escoamento de base. Então a gente vai desconsiderar isso na hora de propagar essa cheia, tá certo? Além de que a evaporação ela pode ser desprezada, já que o espaço de tempo que a gente está observando essa propagação da cheia é muito curto em relação ao ciclo hidrológico, né? Então a gente vai desconsiderar. Com isso, a gente vai ter, então, levando em consideração essas duas simplificações, né, esses dois conceitos, nós vamos observar que o balanço de massa, a conservação de massa aqui nesse sistema, ela vai então considerar apenas a entrada de água dessa enchente no reservatório e a saída de água desse reservatório, tá certo? Isso que pode ser por um vertedouro, por comportas, por exemplo. Com isso, então, nós vamos ter aqui um sistema mais simples, né? Essa imagem que a gente já viu em aulas passadas, em que nós vamos ter aqui uma entrada, o I de entrada, de input, né? E uma saída vai ser igual a essa capacidade aqui, esse armazenamento, ou seja, quando eu estou observando isso no que com a ótica da propagação de enchente, nós vamos ter aqui que essa precipitação, essa enchente aqui, essa descarga de água que está entrando nesse reservatório a mais, menos o que está saindo, vai causar essa enchente, tá? Que vai ser justamente essa diferença entre o que eu estou mandando para fora e o que está entrando, tá? Daí, então, a gente consegue observar que a hidrógrafa da entrada do reservatório, então, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, como está mostrando nessa figura. E o que é que está mostrando? Que num determinado tempo inicial, eu tinha um volume aqui, vamos dizer que fosse constante. A partir do início dessa cheia, nós vamos observar que a vazão transportada vai aumentando drasticamente até um ponto máximo, quando essa cheia que está chegando cessa e essa água começa a ser dispersada aqui dentro do reservatório, tá? Então a gente tem essa onda aqui de cheia. Por que que a gente tem aqui essa inclinação do segundo trecho menor do que a do primeiro trecho? Ora, o que é que vai causar a cheia é que eu vou estar tendo uma
uma entrada de água aqui muito maior do que a saída. Então ela vai ter uma inclinação bem maior. E é isso que vai causar a cheia. Porque se eu tivesse uma entrada de água menor do que a minha capacidade de escoamento, de liberação, vocês concordam que eu não ia ter cheia, né? É como se eu pegasse um tanque, eu vou ligar uma torneira e tem um ladrão lá embaixo, né? Tem uma tubulação jogando essa água para fora lá no fundo do tanque. Se a vazão que eu jogo para fora for maior do que a vazão da torneira que está jogando água dentro, esse reservatório não vai entrar, não vai encher. Agora, se eu começar a aumentar essa vazão da torneira de forma que a, que a vazão que está entrando seja maior do que essa vazão de saída, então eu começo a ter uma cheia, né? Então eu começo a encher aquele reservatório, por mais que eu esteja liberando água lá no fundo pelo ladrão, tá? Então é isso que acontece aqui na entrada do reservatório, tá? Então a gente tem aqui a vazão máxima a partir da cheia que está chegando, e de forma semelhante isso vai acontecer para o restante do reservatório. Só que, como ele tem dimensões grandes, né, uma extensão grande de área, ele consegue absorver melhor isso, e essa cheia, esses picos vão sendo dissipados conforme você vai chegando em seções mais próximas da saída, tá? Então a gente poderia, por exemplo, ter na saída um pico que fosse dessa maneira aqui, ó, bem menos acentuado, ok? Então, essa forma da hidrógrafa, ela vai indicar então o aumento da vazão no volume e na altura da lâmina d'água em função do tempo. Com isso, nós vamos ter então algumas equações aqui diferenciais que vão determinar essa propagação da cheia. Essa propagação da cheia, então, ela vai estar associada aqui com aquela equação que a gente viu aqui no slide anterior, né? Que seria entrada menos saída vai ser essa variação aqui de armazenamento, né? Esse volume aqui no tempo, tá? Então, com isso, a gente traz aqui o que é a entrada, o que é a menos QS, que é a saída, vai ser essa nossa variação de volume no tempo. Eu trouxe aqui, mas eu não vou chegar a explicar tanto isso, porque eu acho que não convém muito na nossa disciplina agora, certo? Até pelo nosso tempo, mas levando em consideração aquela equação, nós vamos desenvolvendo, vai se colocando aqui o volume em função da altura e do tempo, vai desenvolvendo aqui essas diferenciais, de forma que no final a gente tem aqui essa variação de volume em relação ao tempo, dependendo aqui da altura, da vazão de saída e do tempo. Com isso tudo vai se desenvolvendo até chegar em equações aqui diferenciais, tá? Em que nós temos, por exemplo, a variação de entrada, o que é a entrada em relação ao tempo, vai ser aqui uma função φ, que é definida aqui no livro. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada, tá? Que ele define essa equação φ, que multiplica uma derivada aqui segunda da saída em relação ao tempo, tá? Então, o que a gente vai perceber aqui é que nós vamos ter várias variáveis. Isso aqui é uma equaçãozinha até meio complexa da gente resolver. No geral, o que a gente faz não é calcular isso à mão. No geral, se utilizam métodos numéricos, os softwares vão utilizar métodos numéricos aí para fazer essa propagação da cheia e estudar ela de uma maneira que seja mais agradável para todo mundo, né? E o que que é? Esse software vai pegar tudo isso e vai transformar em algo assim, como eu mostrei aqui do Dunbreak. Ele vai transformar isso em algo que seja visual, muitas vezes em algo que a gente consiga comparar e que seja mais palpável. Por exemplo, eu olhar que tem uma área de inundação, que é um volume tal que está sendo gerado aqui, certo?
Então, a gente pode dizer, então, que a cheia nesse reservatório, ela vai ser representada por duas condições de contorno que vão ser principais. A hidrógrafa de entrada, que a gente já discutiu aqui um pouco, e a curva de altura versus volume do reservatório. Que aqui, se a gente fizer um paralelo em relação à curva de altura com a vazão, né, que está sendo transportada, nós teríamos o quê? Uma curva-chave de um rio, tá? Então, de uma maneira bem semelhante, a gente tem essa curva de altura da água por volume do reservatório. Isso para, da mesma maneira, a gente transformar essa cheia que está entrando aqui nesse aumento de volume do reservatório, por exemplo. Eu tenho aqui um reservatório inicial, tá? Eu tive uma cheia. E o que é que vai me interessar no final das contas? Eu, como engenheiro, avaliando os riscos, avaliando a obra que eu preciso saber então qual a altura dessa água e o volume de água que vai estar aqui com essa cheia, para que eu possa então, se for o caso, construir algumas obras aqui, por exemplo, alguns diques para aumentar esse volume de reservação, para evitar que eu tenha algum problema aqui, ou então, quando eu observar a, o vertedouro de uma barragem dessa, de um reservatório, né, de um barramento desse, em que eu vou ter esse aumento do volume. O que é que eu posso fazer se esse é um aumento de volume que é prejudicial ao meu barramento, e se sim, se eu tenho algum risco de perda de estabilidade, eu tenho que verificar os danos que podem ser decorrentes desse rompimento, tá certo? Então, essas são as duas principais informações que a gente precisa na hora de estudar essa propagação de enchente no reservatório, tá? Então, com isso, o que a gente vai, um dos resultados que a gente vai ter, então, seria aqui, por exemplo, a curva aqui, a hidrógrafa da enchente na entrada, seria essa hidrógrafa com pico maior, e na saída, que seria essa hidrógrafa aqui com pico menor, tá certo? Aí, a depender das características do reservatório, do seu volume, extensão, nós vamos ter essas diferenças distintas, né? Pode ser que essa determinada cheia que teve um pico muito alto na entrada, aqui na saída do reservatório, não tenha problema nenhum, porque esse reservatório já está projetado para essa vazão, tá certo? Aí a gente consegue observar aqui, importante, que tem sempre uma defasagem aqui dos picos, né? Da entrada do reservatório para a saída do reservatório, né? Isso porque essa cheia vai entrar no reservatório e ela demora algum tempo para se propagar até chegar na saída. Simples assim. Tudo bem até agora quanto aos reservatórios? Professor, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa disciplina, a gente vê mais a parte teórica ou a gente chega a ver alguns desses softwares também? Então, o mais interessante seria que a gente visse também alguns dos softwares. Porém, devido ao nosso tempo, a gente não consegue, tá? A gente pode planejar, se vocês quiserem também planejar de fazermos algum estudo desse em conjunto, mas seria mais de uma maneira assíncrona, porque eu tenho que passar para vocês a teoria e a gente não consegue ver muito essa prática em sala, porque seria interessante. Eu, quando fiz na graduação, por exemplo, a gente fez o projeto de uma barragem, definindo as cotas de inundação. A gente definia, por exemplo, pegava lá o ArcGIS, falava: minha barragem vai pegar esse rio aqui nesse determinado ponto. Gerava a mancha de inundação, calculava volume, calculava diversas características para a gente poder dimensionar uma barragem lá. Então seria muito interessante, mas eu acho que a gente não vai conseguir.
No final da aula, a gente pode discutir o que podemos fazer de uma maneira mais prática, ok? Entendi. Se fosse presencial, teria na nossa grade, então? Muito provavelmente. Geralmente depende um pouco do professor, mas se fosse por mim, com certeza ia ter. Ah, sim. Esse GIS, ele é gratuito, não? Ó, o ArcGIS não é gratuito, mas tem o QGIS que é gratuito. E é basicamente a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais truncado na hora de você trabalhar, às vezes. Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Eu tenho quase certeza que é isso. É o ArcGIS que é pago e o QGIS é gratuito. Você consegue baixar ele. Ah, tá. Obrigada. Nada. Em relação à propagação de enchentes em rios e canais, o que a gente vai observar é que é algo bem semelhante, né? Independente do corpo hídrico que a gente está avaliando, essa propagação de enchente ela vai ocasionar, como a gente discutiu no começo da aula, o aumento da altura dessa água, seja no reservatório, seja a altura de escoamento num rio, o volume que está sendo transportado e a vazão. E isso vai acontecer nos rios também, tá? Então, os rios eles também podem ter seu regime de escoamento, né, alterado a partir desses eventos hidrológicos, ocasionando cheias que vão se propagar de acordo com as mesmas leis de conservação de massa e equações diferenciais de movimento, energia e continuidade. A gente tem algumas diferenciações aqui no rio e no canal que a gente pode simplificar um pouco essa análise, ao invés de ter que fazer uma análise 3D com diversas diferenciais parciais, seja o que for, tá? Então, aqui seria a seção de um rio, em que nós temos uma cheia chegando aqui com a vazão de entrada, um volume VC aqui que está sendo adicionado a esse volume normal aqui do rio VP. Então, vai ter uma diferença de altura Y1, uma cota maior, né, altura liminimétrica maior, e um Y2 que seria a altura normal, e aqui a vazão de saída, né, a vazão a princípio, no caso. A partir disso aí também tem vários passos, vai se calculando diversos, vão ser feitos diversos cálculos aqui em relação à vazão de entrada, pega-se uma seção um pouco mais à frente, como é que isso vai se propagando, cria-se aqui um valor de K, que ele é determinado aqui por alguns processos também distintos, que eu acho que não vai convir aqui nós estarmos discutindo também agora, tá? Mas o importante é que a gente também vai ter uma equação aqui que ela vai depender dessa vazão de entrada em relação ao tempo, uma vazão de saída e esse volume aqui que está sendo transportado. Vai ser semelhante àquela lá do reservatório, mas aqui no caso a gente, ao invés de trabalhar com diversas variáveis, com diversas diferenciais, a gente consegue ter uma equação mais direta aqui, tá certo? Em que eu só tenho que jogar esses valores e calcular, então, numa sessão, eu consigo calcular na sessão seguinte e por aí vai. Mas, novamente, geralmente, o que é que a gente faz quando está fazendo a propagação de uma cheia dessa? A gente utiliza um software, que ele vai utilizar lá dos seus métodos numéricos para fazer essa propagação de enchente para a gente de uma maneira que seja melhor da gente avaliar, tá certo? A gente consegue, inclusive, já que a gente falou um pouco sobre softwares, com um HackRAS, por exemplo, que faz esses estudos de downbreak, de propagação de enchentes, nós conseguimos exportar isso e importar, na verdade, também um mapa e colocar um mapa, por exemplo, de um Google Maps lá com todas as regiões, onde é que estão cada uma das edificações e jogar essa mancha de inundação lá em cima para eu observar e olhar assim, opa, está afetando aqui essas casas, daí que nos relatórios, por exemplo, de estudos de impactos de barragens,
programas de emergência de barragens, né? Que a gente tem, essa região de alto salvamento, porque a cheia, ocorrendo aqui um rompimento, ela chega em determinada região. Aqui, ó, vamos dizer que aqui fosse uma barragem, aqui nós temos umas casinhas, várias e várias. Fazer só assim, fica mais fácil. Isso são casas, tá? A gente tem que, nessa região aqui, por exemplo, a cheia, ela vai chegar com um tempo tão rápido, isso é definido aí pelas normas de segurança de barragens, tá? Eu não estou lembrado aqui, mas vamos dizer que seja 15 minutos, por exemplo. Então, nessa região aqui, a cheia vai chegar em 15 minutos, então seria a nossa região de autossalvamento, tá? Enquanto que nessas regiões aqui, a cheia vai chegar depois, ou então a cheia não vai atingir, não vai se propagar assim, chegando nessas casas, mas só aumentando o volume aqui do rio, por exemplo. Então, a partir desses softwares que a gente consegue determinar isso. Isso é bem legal também de fazer. Tratando então agora, já que a gente conheceu as cheias e um pouco do comportamento delas, é importante que a gente conheça então como é que nós podemos controlá-las, né? Como é que nós podemos mitigar os seus impactos. Uma das coisas que vocês vão ver também desse controle de cheias vai estar bem relacionado à drenagem. Quando vocês forem fazer uma disciplina de drenagens, vocês vão ver que a precipitação é convertida naquele deflúvio, né? Ou seja, naquele escoamento superficial, como é que da mesma maneira que a gente fez lá com a fórmula racional, né? Q igual a C vezes I vezes o A. E com isso, nós temos uma determinada cheia, né, um escoamento superficial que está sendo gerado, e isso pode ser tratado de algumas maneiras distintas, tá? Então, as principais causas dessas enchentes vão ser eventos meteorológicos de grande intensidade, aqui no Brasil que a gente está mais acostumado mesmo vai ser a chuva. Então, a chuva de grande intensidade pode não só aumentar um escoamento superficial direto a partir por exemplo, numa cidade, por ser muito impermeabilizada, tudo aquilo virar um escoamento superficial, mas também uma chuva intensa na cabeceira de um rio, lá na nascente de um rio, vai propagar uma onda de enchente até o seu final, até o final desse rio, podendo afetar regiões em que nem chuva teve, tá certo? Então, esses eventos meteorológicos de grande intensidade podem ocasionar essas enchentes, ou como eu falei de um estudo de rompimento de barragem, por exemplo, nós podemos ter um descarregamento de volume de água a montante acumulado muito grande, que seria, por exemplo, um rompimento de uma barragem, vai ocasionar, então, uma cheia aqui para frente. Então, mas a gente costuma pensar na enchente na cheia geralmente como algo ruim, mas não necessariamente ela é ruim. Por exemplo, uma cheia de um rio, em regiões aqui que a calha do rio já está meio que está preparada com isso, né? Vamos dizer que nós temos um nível terreno, uma calha grande, uma calha que o rio costuma escoar e assim por diante, tá? Então o rio geralmente ele está escoando aqui. E quando eu tenho a cheia, essa água pode vir até aqui, tá certo? Subindo para essa calha maior, trazendo então sedimentos, trazendo matéria orgânica e fertilizando essas regiões aqui, para que quando ocorra a seca depois, que esse nível de água baixe, eu tenho um solo bem fértil aqui, que pode inclusive ser utilizado para culturas, tudo bem? Então não necessariamente a enchente é ruim. Quando é que ela é ruim? Quando a gente tem um transbordo aqui dessa água, que vai ser muito maior do que a capacidade da calha do rio, principalmente quando a gente trata aqui de construções que estão aqui perto, né?
porque isso vai causar prejuízos financeiros, pode causar prejuízos em vidas humanas, né? Também, que são prejuízos que a gente não consegue quantificar. Então, a cheia pode ser ruim, sim, nesses casos, tá? Isso pode ser ocasionado não só pelo aumento de um volume excessivo, por exemplo, como o rompimento de uma barragem que vai trazer um volume de água muito maior do que o rio conseguiria transportar, mas também pode ocorrer, no caso, por conta de obstruções aqui nesse curso d'água, mesmo com uma vazão constante, uma vazão natural. O que seria isso? Por exemplo, tive um escorregamento de terra aqui na região, e esse escorregamento tampou aqui quase toda a seção do rio. O que é que isso vai acontecer? A água teria que passar por apenas uma pequena região. Então, com isso, esse volume de água vai acumular e nós vamos ter uma enchente, por exemplo. Ou então, no caso de uma barragem com comportas, deu um problema lá na comporta, então vai travar isso aqui, então essa cheia vai se propagando, né, vai enchendo para trás, certo? Então, essas seriam talvez as principais causas de uma cheia. Como é que a gente vai lidar com isso, então? Algumas maneiras de lidar com as cheias são a construção de reservatórios, né? A gente tratou um pouco sobre a propagação de cheias em reservatórios, e uma das coisas que a gente pode observar é que o próprio reservatório, a própria barragem, ela pode funcionar como um mecanismo de retenção dessas cheias, né? Como é que isso vai acontecer? Vou até voltar aqui uns slides. Nós temos, por exemplo, aqui uma cheia chegando aqui com um pico bem alto, só que com o reservatório, como ele tem um volume de água em extensão grande, ele consegue às vezes já diminuir, dissipar toda essa energia, de forma que a cheia que chegue mais lá na frente seja bem menor, tá? Então, isso é um dos motivos, isso é uma das maneiras em que se pode fazer, tá? Então, com reservatórios, com barragens, por exemplo, nós conseguimos controlar essas cheias, a jusante do reservatório, né? Uma vez que esse reservatório vai, de certa forma, absorver o impacto dessa cheia, tá? Nós temos, nós podemos utilizar também reservatórios, coisas que vocês vão ver também mais em disciplinas de drenagem, que seriam bacias de retenção e bacias de detenção, tá? Os nomes são bem parecidos, mas eles funcionam de maneiras um pouquinho distintas, tá? Como é que eles funcionam? Eu trouxe aqui umas fotos para que a gente possa ver. A bacia de retenção, o que é que ela vai fazer? Ela vai reter parte desse volume de água que está sendo escoado, gerado em excesso, e liberar apenas uma vazão que não cause prejuízos para frente. Então, aqui seria um exemplo. Como é que isso acontece, então? Isso é um exemplo até de disciplinas de drenagem, tá? Eu tenho uma chuva ocorrendo aqui, mas esse volume da chuva pode ser muito grande e eu não tenho a capacidade de transportar toda essa água de uma vez. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou gerar aqui como se fosse uma espécie de barramento para que eu libere apenas a água que eu consigo destinar de uma vez, na minha vazão máxima que eu consigo dar um destino. E quando eu tiver, se eu tiver uma chuva que vai estar excedendo essa vazão, ela começa a gerar aqui como se fosse um lago, né? Vai gerando aqui, vai guardando essa água e liberando sempre num volume constante para que eu possa então trabalhar aqui no meu nesse meu limite. E em que é que isso me ajuda? Porque ao invés de eu ter que tratar toda aquela vazão grande de uma vez, que teria que fazer, então, ter tubulações, sistemas muito grandes, o que eu posso fazer é trabalhar com sistemas de transporte dessa água, né, desse volume, tubulações menores, porque eu vou estar transportando essa cheia mais para frente. E o que é que seria, então? Eu tenho aqui
uma vazão que está entrando e aqui o tempo. Ora, se eu não tivesse essa bacia de retenção, essa cheia ia vir trazer um volume muito alto e ia se propagar de uma maneira dessa maneira, mais ou menos, tá? Mas quando eu tenho essa bacia de retenção, eu permito que uma parte dessa água seja reservada aqui, de forma que eu vou ter um pico, esse pico vai demorar mais para chegar, tá certo? Então, como ele vai, vocês vão concordar que o volume de água vai ser o mesmo, tá? Então, se eu tenho o mesmo volume e eu vou estender ele num tempo, o meu pico, ele vai ser bem menor, ele vai ser e vai se dar bem mais lá na frente, porque eu estou liberando essa água aos poucos, tá? Então é mais ou menos isso que está fazendo. Ao invés da gente ter um pico grande, eu vou ter um pico lá na frente. E o que é que é? É aquela mesma hidrógrafa que a gente viu aqui, de entrada e de saída de um reservatório, tá? Então é isso que essa bacia de retenção está fazendo. Está regularizando essa vazão de forma que esse pico seja amortecido. Outra alternativa seria a bacia de detenção, né? A gente olhando aqui parece que é a mesma coisa, né? Eu vou ter um reservatório também que está sendo construído aqui. Mas qual a diferença? Enquanto que a bacia de retenção tem essa saída aqui, considerando então soltar esse volume para ser tratado, né? Para dar um destino no final. A bacia de detenção ela vai apenas reservar aquele volume, não vai ter liberação. Então, o excesso de chuva, por exemplo, que cair nessa região, vai ser transportado para essa bacia de detenção, que nada mais vai ser do que um lago que vai ser gerado aqui. E essa água vai, então, essa água pode ser usada, aqui no caso é um lago, né? Mas se fosse um reservatório subterrâneo enterrado, pode ser utilizado, como acontece lá pelo Japão, para limpeza de ruas, para irrigação de canteiros, por exemplo. Então, consigo dar um destino para essa água. É bem interessante a gente fazer isso, porque acaba sendo mais sustentável. No entanto, como vocês podem perceber, nós precisamos de uma área muito grande para fazer esses reservatórios. E mesmo que nós façamos eles subterrâneos, como costumam ser os lá do Japão, demandam obras muito grandes. Então, e financeiramente isso pode não ser viável, tá? Nos canais e corpos hídricos, cursos d'água, assim, semelhantes, nós podemos, então, melhorar, tratar essas cheias, né, evitar essas cheias a partir de alterações nas características de escoamento dessa água. O que a gente pode fazer, então? Algumas intervenções são dragagem, retificação do curso d'água, alteração do revestimento do canal e construção de diques, tá? Algumas dessas metodologias na drenagem mais moderna não são tão utilizadas porque elas não resolvem o problema das enchentes, apenas transportam ela para frente, tá? Quais são elas? A gente vai discutir um pouco, mas seriam basicamente a retificação do curso d'água, tá certo? Por quê? Porque eu estou fazendo, a gente vai discutir, tá? A alteração do revestimento do canal, ela vai estar relacionada simplesmente a eu diminuir aqui, por exemplo, uma rugosidade do canal, vamos dizer que eu tivesse muitos cascalhos aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, tiver uma placa de concreto, essa água vai escoar de uma maneira mais fácil, vai ter uma menor perda de carga, então eu consigo ter um maior volume, que é uma maior vazão transportada. E quando eu tenho uma maior vazão transportada para uma mesma seção, eu não vou ter que me preocupar tanto assim, tá certo? Em termos de dragagem, o que é que consiste a dragagem? A dragagem consiste em eu aumentar essa calha do rio a partir de uma escavação.
Não necessariamente isso vai estar relacionado a alterar o que já está lá. Por exemplo, eu posso ter um rio que começou a ter criação de sedimentos aqui, tá? Que vão diminuir essa calha e por conta disso diminuir a vazão transportada. Daí eu posso vir aqui, por exemplo, aqui uma balsa, né, com a escavadeira, tirar novamente esses sedimentos para recuperar essa condição inicial e manter essa vazão que eu estou transportando. Com isso, eu vou conseguir continuar transportando essa vazão tendo menos enchentes. Porque se eu tenho uma calha mais funda, eu consigo levar mais água, e se eu tiver um volume de água maior, eu ainda consigo transportar. Se isso já tiver aqui, novamente, cheio de sedimentos, diminuindo essa seção, essa altura da água, essa lâmina da água vai ter que aumentar para transportar a mesma vazão, causando as enchentes. Por isso que a dragagem é muito importante. A retificação dos cursos d'água, como eu disse, ela tem caído em desuso porque ela não resolve o problema da cheia, porque ela simplesmente transporta essa cheia de um lugar para outro de uma maneira até mais rápida. Quando a gente tem um rio aqui, por exemplo, mais sinuoso, a gente vai ter uma velocidade de escoamento mais baixa e, consequentemente, essa cheia que estava ocorrendo aqui, ela vai demorar mais tempo para chegar aqui no final, tá certo? Porém, na hora que eu retifico esse curso d'água, essa água ela vai escoar de uma maneira mais rápida. Então, por mais que eu consiga transportar um maior volume aqui, não causando essa enchente, mas esse volume está chegando mais rápido lá para o final, podendo causar uma enchente maior ainda do que estava prevista a princípio, se eu tivesse esse curso de água natural. Então, hoje em dia, o que se tem feito, até em alguns cursos d'água, é tentar transformar esses cursos d'água retificados artificialmente novamente para esses regimes naturais, tá certo? Mas basicamente o que a retificação do curso d'água faz é aumentar essa velocidade de escoamento para que eu consiga transportar uma vazão maior numa mesma seção. A construção de diques, ela está relacionada aqui muito aos cursos d'água também. Quando eu não tenho uma calha suficiente, e algumas obras poderiam ser muito onerosas, né? Então vamos dizer que eu tenho uma população que está aqui, né? Nas margens desse rio. Se eu tiver uma enchente maior, que costuma acontecer maior, então eu vou estar sempre alagando aqui essas casas dessa população ribeirinha aqui. Porém, se eu construir diques aqui nessas laterais desse curso d'água, por exemplo, eu posso, sem aumentar essa extensão aqui do rio, da calha, essa largura da calha, aumentar a altura que eu consigo transportar de água sem causar prejuízo. Então, para o mesmo volume, eu vou ter então esse dique nas laterais, fazendo a contenção, e com isso essa água não vai chegar aqui nessas regiões ao redor do rio. Tá? Uma alternativa até com baixo impacto, mas dependendo da extensão, nós podemos ter aqui um custo também um pouco alto. Ok? Por fim, para finalizar aqui rapidamente, nós temos, como nós vimos, nós temos diversas alternativas na hora de combater as enchentes, que vão estar relacionadas não só ao tipo de corpo hídrico, mas também as diversas especificidades de cada um dos locais, tá? Às vezes nós podemos utilizar mais de uma alternativa, e com isso é interessante que nós conheçamos o risco e os custos relacionados a esse risco, né? Porque muitas vezes o que nós vamos fazer como engenheiros é adotar uma solução. E o nosso cliente ele não quer simplesmente só a solução que tem menos risco. Ele quer a solução que seja também menos onerosa. Então, na verdade, esse risco ele vai ter que ser quantificado muitas vezes em valores monetários para que
nós possamos avaliar. Por exemplo, isso aqui tem no livro, em relação a um reservatório, por exemplo, considerando aqui a vazão que ele consegue conter do enchente e do custo em milhões de dólares da gente fazer. Tá? Então, se eu quisesse aqui um reservatório que consiga uma vazão aqui de 40 mil pés cúbicos por segundo, que eu vou ter um risco que muito próximo de zero, nós vamos ter um custo muito alto, entendeu? E principalmente em comparação com um que eu teria apenas, desculpa gente, ao contrário, que 40 mil menor e que 100 mil maior. A gente pode ter um custo muito maior com essa obra aqui, que vai apresentar um risco muito baixo, mas também ela se torna inviável financeiramente. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Com isso, então, nós temos alguns métodos determinísticos que vão simplesmente converter esse risco, o prejuízo de determinada obra, se ela viesse a romper, num valor financeiro, mas as próprias obras têm um risco de falha, né? Tem uma probabilidade de falha. Então, com isso, nós temos também abordagens probabilísticas de risco, tá? Então, com isso, eu posso dizer que determinada obra, ao invés de eu falar categoricamente que se ela romper, ela vai me causar um prejuízo de tanto, eu posso dizer que, existe uma probabilidade de ela me dar um risco um prejuízo na ordem de tantos mil dólares, tantos milhões de reais, seja o que for, tá certo? Então, facilitando aqui uma escolha. Por quê? Porque, como a gente viu, uma obra muito segura, ela pode ser muito cara, mas ele tem um risco de falha muito baixo, enquanto que uma obra mediana, ela pode ter um risco de falha baixo também e um valor associado a esse risco mais baixo, fazendo com que compense. Então, com isso, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque vai analisar aqui a probabilidade de falha, distribuição de probabilidade desses tipos de falha, que são estudos que vocês realmente têm que estudar estatística para fazer, tá? Podendo gerar aqui alguns diagramas, por exemplo, prejuízo total pela probabilidade de ocorrência, onde, na verdade, eu posso querer estar aqui em determinadas regiões, sempre fora dessa vermelha, né? Obviamente que seriam riscos intoleráveis. Então, eu posso observar alternativas que estão aqui dentro dessas zonas para observar. Por exemplo, eu tenho uma região aqui, vamos dizer, esse ponto aqui está dentro dessa região verde mais escura, né? Dessa verde, e eu tenho essa outra aqui que também está dentro da região verde. A gente pode observar aqui que o prejuízo total em valores aqui financeiros é bem maior para essa aqui, que eu tenho uma probabilidade menor, do que para essa aqui que eu tenho uma probabilidade maior. E aí, o que é que a gente escolhe então? Tá certo? Então, a partir disso aqui, a gente pode observar, para mim é mais interessante que eu tenha, por exemplo, essa obra aqui, que por mais que tenha uma probabilidade um pouco maior, vai me ocasionar riscos bem menor, um prejuízo financeiro bem menor. Ou então, se eu quero, por exemplo, eu vou ter uma probabilidade de falha bem menor, mas um prejuízo, caso ocorra, que seja maior. Então, a gente vai avaliando isso aqui para avaliar as diversas alternativas. E isso pode ser traduzido em diagramas como esse, em que eu tenho, por exemplo, o custo da obra, né, o orçamento da obra seria esse cinza, o custo do risco em branco e os custos de manutenção aqui nesse preto. Então, a partir da soma desses três aqui, eu consigo avaliar qual seria talvez a melhor alternativa. Aqui de olho, para mim, me parece que essa alternativa aqui, a alternativa 1 mesmo, seria a melhor, porque ela tem um custo baixo para a implantação, né? Ela tem um risco relativamente baixo, né? Mais ou menos aqui na média,
uma manutenção razoável. Então, isso que a gente vai avaliando quando vai avaliar esse risco aqui, tá? Eu trouxe aqui de uma maneira mais rápida, porque eu queria que vocês conhecessem que isso existe também. Não é simplesmente se romper, dá tanto, ou se não romper, dá tanto, determinada obra. É interessante essa parte do risco associado à probabilidade, porque ajuda a gente ter uma análise um pouco mais completa e muitas vezes até mais assertiva. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Professor, no caso daquela bacia de detenção, quando é, por exemplo, como na imagem que o senhor mostrou, que não tem, não é subterrâneo, né? O É, que é feito com essa água? ela fica aí acumulada, a gente pode deixar ela simplesmente para evaporar, tá? A gente pode, por exemplo, utilizar para irrigação de canteiros também, da mesma maneira, tá bom? Mas no geral isso aqui acaba gerando um lago mesmo artificial, pode até aproveitar alguma lagoa que já existia aqui para absorver esse volume a mais, entendeu? Então ela é deixada mesmo aí. Os diversos usos que a gente pode dar estão relacionados aí ao tipo de aproveitamento que a gente pode dar a essa água. Melhorou? Ah, sim, beleza, obrigada. Nada. Mais dúvidas? Não? Então vou fazer a chamada.